Lateral direito, lateral esquerdo, uma grande bomba com a FSG abrindo o bolso e chegando forte no mercado. É isso mesmo? O que aconteceu? O John Henry ficou doido? Vem que agora é a hora da gente comentar sobre esse ping-pong que tá rolando no mercado nessa semana. Fala, caminhante, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Depois de uma semana, estamos aqui voltando para falar um pouco sobre o Liverpool nesse final de semana. Gente, que semana cheia, hein? Que semana cheia. Eu estava aí acompanhando o tempo todo, nosso grupo do WhatsApp assim, fervendo de informações. Quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Nós estamos perdendo seguidores, por alguns motivos que eu não sei quais são. Talvez é porque a gente deixou de fazer vídeo quase todo dia, né? Porque o campeonato acabou para nós. E a gente não fez fez vídeos todos os dias. Então eu espero que você que esteja aí assistindo, assine o canal, se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque nós estamos precisando chegar nos 6 mil caminhantes e faltam poucos. Vamos deixar para o último jogo não, né? Meu Deus do céu. Faltam pouquíssimos, menos de 20 caminhantes. Então eu espero que você se inscreva no canal aí, nos ajude. Hoje nós vamos falar aqui sobre muitas coisas, inclusive sobre Brighton e Liverpool, que é o jogo da 37ª rodada, também conhecido como penúltimo jogo da Premier League para o Liverpool, o último jogo fora de casa, lá no Amex Stadium, mas nós não vamos falar sobre isso aqui agora não, nós vamos falar sobre coisas mais importantes que vem rondando o noticiário do Liverpool por aí. O Liverpool vem com uma semana agitadíssima em termos de contratações. Você que veio aqui para ouvir falar sobre contratações, é esse começo do vídeo que é para você. Depois a gente vai falar sobre o jogo, que não tem tanta importância assim, mas a gente vai falar, porque a gente fala sobre todos os jogos. O Liverpool, primeiro, o Liverpool já está com algumas coisas muito bem adiantadas e arrumadas, como, por exemplo, o Frimpong, nosso querido ping-pong, está praticamente acertado para ser o nosso lateral direito na próxima temporada. Parece que faltam pouquíssimos detalhes. Fabrício Romano já disse, todos os melhores insiders do Liverpool, aqueles mais confiáveis, já disse que já está praticamente acertado. O jogador está louco para vir para o Liverpool. O valor é relativamente pequeno, porque é a cláusula de rescisão, né? Chega de 35 milhões, alguma coisa assim. Então o Liverpool que perde o Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid, saindo de graça no final da temporada, pode até não sair de graça, pode sair por 2 milhões, talvez, se o Liverpool liberar antes para o Mundial de Clubes. Então, o Liverpool recebe aí. Se o Liverpool paga, sei lá, 35 pelo Frimpong e recebe 3,5 pelo Arnold, o Arnold ainda paga 10% do cara que vai vir pro lugar dele, seria absoluto cinema, né? Mais uma daquelas que Richard Hughes e principalmente Michael Edwards faz. Michael Edwards fez isso tantas vezes no passado e a gente ficava assim, louco entendendo como é que os caras conseguiram fazer aquilo. Mas enfim, Frimpong está praticamente fechado e a gente vai chamar ele carinhosamente aqui nesse canal de Ping Pong, porque é muito mais legal, muito mais fácil. O lateral holandês, o Liverpool, que teve um certo time que fez história nos anos 90 com uma legião de holandeses. Esse time era um tal de Milan dos anos 90 que ganhou tudo com uma pancada de holandeses. Você deve ter ouvido falar dessa história já, né? Pois é, tem outro time aí se cercando de holandeses com Van Dijk, Gravenberch, Gakpo, e agora pode estar chegando mais um, o Frimpong, nosso querido ping-pong, está quase acertado para ser o nosso lateral direito, o que geraria aí uma disputa na lateral direita com o Bradley, né? Principalmente porque eu acho que a lateral direita nem é a minha preocupação maior, sinceramente. Quando eu penso em Liverpool se renovando e se buscando novas soluções para a próxima temporada, por mais que perder o Arnold é um impacto, sim, é um impacto, não importa o nosso sentimento com relação à saída dele, é um grande impacto no time, mas eu acho que não é um impacto tanto na posição de lateral direito titular. Sim, existe um impacto na reserva, porque perdemos profundidade, mas no titular eu vejo o Bradley como o cara que pode assumir a posição de lateral direito titular. Com certeza vejo. A gente perde no manejo com a bola, naquele cara que é o camisa 10, naquela criatividade, né, nos lançamentos do Arnold, naquela coisa do manejo com a bola mesmo. O craque com a bola nos pés, que o Arnold juntava essas duas coisas, o lateral ofensivo, porque defensivo ele não ajudava tanto, e o cara com a bola nos pés, o camisa 10. O Bradley faz o lateral ofensivo, faz o defensivo que o Arnold não fazia, e a gente perde um pouco dessa construção de jogadas. Por muitas vezes o Arnold ajudava ali, seja McAllister, seja Gravenberch, na construção de jogadas. Então aí é onde a gente perde com o Arnold. Mas na posição de lateral, eu nem imaginei que o Liverpool iria se movimentar num sentido de lateral
titular. Achei que a gente traria alguém para ser o reserva do Bradley, gerar profundidade de elenco e buscar esse talento de uma outra forma. O que acontece? Uma grande oportunidade de mercado do Leverkusen pode vir, está praticamente certo que virá, o ping-pong para ser o lateral que brigará com o Bradley. Chega com, não sei se chega com status de titular, porque o Bradley já está muito envolvido ali, mas vai ser muito interessante porque a gente tem sempre que lembrar, sempre que a gente falar de reforços aqui, o Liverpool vai ter a pré-temporada completa para ser feita. Ok? O Liverpool não vai participar do Super Mundial de Clubes. Então, enquanto outros times vão estar lá jogando o Mundial de Clubes, o Liverpool vai dar férias para os seus jogadores. Quando os caras acabarem o Mundial de Clubes, que estiverem esgotados, tendo que dar férias para os jogadores, o Liverpool vai começar a sua pré-temporada, vai ter tempo tranquilo para treinar, para o Slot passar ainda algumas evoluções, porque precisa evoluir. Um time que vence, se ele fizer a mesma coisa na próxima temporada, ele vai se dar mal. Então o Slot vai evoluir esse time, vai encaixar as novas peças. Então tempo para trabalhar antes do campeonato começar, da próxima temporada começar, esse tempo vai existir. Então é muito interessante que esses burburinhos estejam acontecendo agora, porque uma coisa que eu não disse ainda, o Liverpool é caracterizado nesses últimos tempos por fechar as coisas muito rápido e de uma hora para outra. Foi assim com o McAllister, Szoboszlai, que de um dia para o outro, puf, fechou. Tinha aquele negócio Caicedo, não sei o que, não sei o que, opa. McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, pum, de uma vez. E você ficou assim, meu Deus, como assim? Inclusive, aí abre-se a janela com o McAllister e Szoboszlai praticamente acertados. É o que parece que está acontecendo agora com o ping-pong que vem do Leverkusen. E quando eu falo que eu não achava que a gente tinha os olhos muito voltados para a lateral direita, é porque a outra lateral parecia para mim o objetivo mais claro do Liverpool, que é outro cara que já esteve mais aquecido, mas ainda vejo como um cara que deve estar, ou ele está acertado, ou ele deve estar praticamente acertado com o Liverpool, que é o Kerkez, o húngaro do Bournemouth, que é companheiro ali do Szoboszlai. Já teve coisas aí nas redes sociais, alguém falando assim que, nossa, como que o Kerkez não tá nessa seleção, não sei se era uma seleção de talentos ou de uma seleção do campeonato, alguma coisa assim. Aí, como que vocês não viram isso? Aí ele, o próprio jogador, respondeu, fica tranquilo, alguém viu. Como se já tivesse, né, já alguém acertado com ele, alguém o valorizando, alguém o contratando, e é muito claro que ele vai sair do Bournemouth. Teve uma excelente temporada pelo Bournemouth, se destacou contra o Liverpool, inclusive, e é uma lacuna que o Liverpool precisa agir urgentemente em termos de titularidade. Tanto o Robertson quanto o Tsimikas não corresponderam. O Robertson é onde a gente tinha mais esperança, onde a gente confiava mais, porque era um pilar do time há alguns anos, e até por isso é entendível a decadência, digamos assim, né, entre aspas, do Robertson, porque talvez seja a hora do nosso querido jogador, torcedor em campo, né, como a gente chama ele, ficar torcedor no banco de reservas, porque eu escolheria facilmente o Robertson para ser o reserva e não o Tsimikas, considerando que o Robertson, em jogos específicos, em jogos bem pautados para o seu momento, sofrendo pouco ali, jogos onde vai sofrer pouco na parte defensiva da lateral esquerda, coloca o Robertson, mas não confiando nele como uma titularidade, o Kerkez viria para esse lado e já esteve, como eu disse, mais aquecido contra o Liverpool, com relação ao Liverpool, mas eu diria quase que como certa uma vinda do Kerkez para a lateral esquerda do Liverpool, vindo do Bournemouth. A gente precisa também reforçar a defesa, o Hilsen, que é também do Bournemouth, está praticamente fechado com o Real Madrid, e essa é a grande interrogação do Liverpool nesse momento, porque a gente tinha claras coisas para reforçar. Lateral esquerda era uma ação clara, reserva para a lateral direita, que agora parece que vai vir um cara com níveis de titularidade, reserva para o Gravenberch, que segue sendo uma incógnita, e o nosso atacante, que não dá para confiar nem no Jota, nem no Nunes, e nem quem mais tem de opção? Não tem mais opção. Não dá pra confiar em nenhum desses dois como comandante do ataque. A gente tá sempre improvisando por ali. Então, esses caras é onde a gente devia atacar. Lateral direita parece que já tá resolvida. A lateral esquerda também muito bem encaminhada. Falta o zagueiro, o reserva pro meio campo e o atacante. E aí vem uma outra situação que surgiu nos últimos dias e que a gente precisa falar aqui. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Florian Wirtz, o alemão de 22 anos, se não me engano é 22 anos mesmo, do Leverkusen, outro jogador do Bayer Leverkusen. O Liverpool estaria disposto a desembolsar a bagatela de 150 milhões de euros pelo jogador do Bayer Leverkusen, que não quer reforçar o Bayern de Munique, que é o destino provável
e quase que certo do Wirtz. Todo mundo, aliás, o Bayern é quase que um bicho-papão da Alemanha, né? Todo mundo que se destaca, ele vai lá e rouba. Foi assim com o Lewandowski, foi assim com quase todo mundo. São raros os jogadores que saem de lá para outros times, mas é aí que a gente entra nesse caso em específico. Porque sabe um desses casos raros de jogadores que não foram para o Bayern? O atacante do Chelsea, ele era do Chelsea, né? No primeiro momento ele foi pro Chelsea, hoje ele é do Arsenal, que eu me esqueci o nome dele agora, fugiu o nome, fugiu. Como é que chama o cara? Vocês já falaram aí no comentário, deixa eu procurar aqui, que eu vou ter que procurar aqui agora, me desculpem, porque fugiu completamente da minha mente o nome, não é Werner, não, o Timo Werner é do RB Leipzig, é o do, meu Deus, eu consigo nem abrir o negócio aqui também. Partida, deixa eu ver aqui, alguém que não vai estar disponível no time do Arsenal, porque ele não estava disponível na formação. Meu Deus do céu. Não, esse aqui é o Liverpool, não é o Joe Gomes. Kai Havertz, meu Deus do céu. Kai Havertz. Enfim, o Havertz saiu do Leverkusen para o Chelsea, porque o Leverkusen não quis fortalecer o Bayern de Munique. Então existe já essa situação. O Leverkusen está perdendo o técnico. O Xabi Alonso vai para o Real Madrid também. E a família do Wirtz viajou para a Inglaterra para conversar, todo mundo estava pensando nisso, com o Manchester City, que é outro time que tem dinheiro, que pode também chegar ali muito forte na contratação do meio alemão. Porém, a grande boom, o grande breaking da semana é que ele parece que, na verdade, a conversa principal da família de Florian Wirtz era com o Liverpool, não com o Manchester City. Sim, você pode estar vendo aí por vários lugares que o City é o grande competidor. Não! A grande conversa era com o Liverpool. O City também, mas existe uma grande incógnita com relação ao City no mercado, que é primeiro, uma que é favas contadas, é a questão do julgamento, essa nem incomoda tanto. Mas a outra grande incógnita que existe no City nesse momento, e principalmente para jogadores como o Wirtz, com 20 e poucos anos, que tem uma grande carreira ainda pela frente, quem vem depois do Guardiola? O Guardiola está muito mais próximo do final da carreira dele no City do que no início. Então, existe essa grande incógnita de, peraí, eu assino aqui um contrato de 9 anos, como fez o Haaland, e aí, daqui a 2 anos, o Guardiola sai e aí esse time entra num buraco sem fim. Eu vou querer me amarrar a esse time para sempre assim? Ou eu vou para um outro, por exemplo, um Liverpool onde tem o Arne Slot, começando agora, já vencendo, já querendo voar mais alto e podendo fazer uma dinastia e eu sendo um pilar dessa dinastia. Existe essa situação e o Liverpool surpreende passando à frente, sendo talvez a principal opção de Wirtz, caso não aconteça a provável, tá? Ainda o mais provável é ele querer, principalmente o jogador, querer ficar na Alemanha. Só que aí existem várias situações. Por exemplo, o Bayern não vai arredar o pé de 150 milhões. O Bayern Leverkusen. O Bayern de Munique não vai passar de 100 milhões de oferta. Então, como é que vai ficar isso? O jogador quer a Alemanha. O Leverkusen não quer vender por menos de 150. O Bayern de Munique não oferece mais de 100. O Liverpool tá aqui, ó, eu dou 150. O que o jogador faz? Já teve conversas na Inglaterra? Eu acho que a gente pode pensar bastante nisso. E aí a gente já começa a viajar aqui, né? A gente já começa a fazer as nossas projeções, as nossas coisas todas. E porque muita gente poderia me falar assim, não faz sentido o Liverpool investir num jogador como o Wirtz. Porque o Liverpool precisa, na verdade, de um atacante. O Liverpool não precisa de meio-campistas, não investir tanto dinheiro assim no meio-campista, porque a gente perderia a possibilidade de trocar aí o Jones, o Elliott por outros jogadores do meio-campo mais baratos. Mas aí eu te faço pensar, por que o Liverpool não pode se reinventar nesse sentido? E aqui eu trago até uma contribuição que eu peguei lá no Twitter do usuário Slotismo Cultural, 20 vezes campeão da Premier League, que é o @Ryan Giro Graven 38, né? Que não é nem Ryan, é só Ryan Giro Gravenberg, que é uma abreviação aí, um resumo do nome do Gravenberg, que contribuiu com a gente, teve uma grande conversa com a gente lá no Twitter e eu trouxe ela para cá. Uma das sugestões que ele deu foi essa aqui e eu assinei embaixo. O Liverpool pode muito bem se reinventar com um falso 9, um duplo falso 9. Aliás, o Arne Slot jogou muitas vezes com essa formação na pré-temporada dessa temporada que está terminando agora, jogando com Elliott e um outro 10, Elliott e Szoboszlai. Várias vezes o Liverpool enfrentou o Manchester United, o Arsenal venceu os dois com 2 meias, porque não tinha o Núñez que estava jogando a Copa América.
O Nunes estava jogando a Copa América, a gente não tava o Jota também, que estava jogando a Eurocopa. Então teve os dois meio-campistas. Então o Liverpool poderia muito bem, ele tem o Alisson, tem o Van Dijk, o Konaté, Kerkers e tá até o Bradley ali, né, subindo bastante, que pode ser o ping-pong também, fazendo as duas laterais. McAllister sendo esse cara que vai ali talvez reger o meio-campo junto ao lado do Gravenberch, e uma troca entre Szoboszlai e Wirtz, chegando à frente o Salah pela direita e onde está CA ali, centroavante. Foi até um erro do programa que ele usou, mas pode ser o Gakpo, pode ser o Dias, inclusive o Gakpo parece ser mais adaptado a esse esquema, porque o Gakpo jogou muito assim na Holanda de segundo atacante, então ele pode ser esse cara pela esquerda que chega muito na área, também aproveitando os espaços, e é uma ótima forma do Liverpool se reinventar. Por quê? Lembrem-se, o Liverpool é da FSG. A FSG é dona também do Boston Red Sox, que ficou famoso no mundo dos esportes americanos por adotar aquela filosofia do Moneyball. Se você não viu esse filme, é um filme obrigatório para qualquer pessoa que gosta de esportes e mais obrigatório ainda para qualquer pessoa que torce para um time que está dentro do guarda-chuva da FSG. Moneyball, resumindo muito mesmo, se trata do quê? Eu preciso de resultados. Os resultados são os números: gols, assistências, passes, percentual do campo coberto. O que um cara tem que fazer para mim? Ele tem que dar passes que gerem grandes oportunidades. Vou resumir o jogador em números e retirar a parte pessoal. Então, se eu tenho necessidade de ter gols, assistências, presença ali de puxando marcação do atacante, se eu tiro isso e coloco um Wirtz e coloco um ping-pong que me oferece também gols, também assistências, também presença na área, também chamando a atenção dos atacantes, também presença como centroavante chegando e concluindo, perco um Arnold que ajuda na construção de jogadas, mas adiciona um Wirtz que adiciona qualidade e potencializa talvez ainda mais o jogo do Szoboszlai, eu tenho os números que eu preciso, que eu esperava achar no centroavante. Posição essa que não está 100% um jogador disponível confiável. Porque você tem o Isaac, que é muito caro, o Newcastle pode não liberar, mas ele também não é confiável fisicamente. Você tem o Gyökeres, que é um grande em termos de números, mas é um Nunes 2.0, bem entre aspas, no que diz respeito a contexto. É um jogador vindo do Campeonato de Portugal, fazendo seus gols, fazendo os gols também na Europa, exatamente a mesma história do Nunes. Tem o Osimhen, que estava jogando no Napoli, saiu obrigado, foi para a Turquia. São sempre incógnitas. O Wirtz é uma realidade, é geracional, poderia ficar aí por muito tempo, muito tempo. Então, é uma forma de se reinventar. Seria um Liverpool jogando sem 9. Por que não? Talvez deixando para próximas temporadas, para daqui 2 temporadas comprar um 9, e aí você traz o Wirtz um pouco mais para trás, no lugar do Szoboszlai, e vai mudando o seu time. Não sei. O fato é que a oportunidade está passando e o Liverpool poderia muito bem se aproveitar dela e ser aí esse cara, assim, como é que eu posso dizer, geracional para o time do Liverpool. Me fala o que você acha. Eu não sei, sinceramente, tô achando muito interessante essa movimentação. Tem, claro, outras coisas acontecendo por aí. Já falaram em Gertrude, caso o ping-pong não vier. Eu acho que o ping-pong tá praticamente acertado. Tem a questão do zagueiro, que ainda não tá definida, precisa ser resolvida. O Konaté parece que tem alguma coisa aí de situação esquisita em termos de, como eu posso dizer, de renovação, né? O Konaté tem algumas coisas de renovação. Enfim, muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, e a gente vai falando isso tudo por aqui. Eu até falei, pensando bem, eu tô com 18 minutos de vídeo. Eu falei que eu ia fazer um vídeo pré-jogo e isso aqui tudo junto. Gente, 18 minutos de vídeo. Vou deixar o pré-jogo para daqui a pouco? Vou fechar esse vídeo aqui, você fica com esse vídeo, vamos comentar só sobre as contratações aqui, eu faço uma outra thumbnail da que eu já fiz, e a gente vai falando sobre isso aqui tudo, e eu espero que você fale tudo que você acha sobre essas coisas que eu falei, de como o time pode se reinventar, o que você quer, o que você acha. Já fechou? O Liverpool já fechou com alguém? Volta aqui, você veio do futuro falando que o Liverpool fechou, coloca aqui embaixo. Você veio do futuro falando que o Liverpool venceu uma Champions League com o esquema que a gente colocou aqui na tela? Coloca aqui embaixo também. E eu espero você daqui a pouquinho. Desliga esse vídeo aqui que já vai estar o outro online. Eu vou só postar 2, um depois do outro, só para separar os assuntos, porque senão fica um pré-jogo depois de 19 minutos de vídeo. Sacanagem, né? Um abraço. Até daqui a pouquinho. Afinal, aqui você que contrata e tem dinheiro agora por milagres impossíveis que a gente nem imagina, não caminha sozinho.